Olá, olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Prosa Positiva. E hoje nós estamos aqui estreando a nossa segunda temporada. Que nem Netflix. Sobrevivemos à primeira, e isso é um ótimo sinal, hein, gente? Só para lembrar, esse é o Prosa Positivo, sério, Porém divertido. porém divertido, porque a gente precisa de leveza na vida. E aí, só para relembrar, nossa primeira temporada, nós tivemos aí a oportunidade de chegar com vocês, falar quem nós somos, quem é a Perma, o que fazemos, de onde viemos, Pra onde vamos, para o que onde comemos. vamos. E principalmente para falar sobre psicologia positiva, né? O que é, o que Exatamente. não é. E vocês também conheceram os bastidores da Perma, né? Toda a parte de desenvolvimento organizacional e carreira, e também a parte de bem-estar e saúde, que é a parte da psicologia clínica, que também faz parte aqui do nosso negócio. E hoje, Exatamente. E hoje, olá todo mundo, sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. A gente vai partir para o segundo episódio do nosso Prosa, né? Nosso, como o Netflix já diria, nossa segunda temporada. E nessa temporada, o que vai estar te esperando? A gente preparou ela toda baseada em temas que podem ajudar a tua organização, a tua empresa, você que é empreendedor, né? Você que é líder, assiste e dono de acompanha, negócio, dono de atenção, negócio. hein? Assiste essa segunda temporada e para você que não é empreendedor, mas, né, que trabalha em alguma empresa, tá buscando aí crescer na tua carreira, se desenvolver, você também vai receber dicas incríveis. E a segunda temporada tem uma coisa muito especial, né? Uma coisa verde especial. Uma pessoa, não uma coisa exatamente, mas uma pessoa muito Um especial. pontinho verde. Hoje a gente está recebendo aqui e vai mediar, e a gente deseja, né, que medie toda a nossa segunda Ai, temporada. vai ser ótimo. Vai ser incrível se ela puder participar com a gente. A Luana Simas, sim, temos mais uma Luana. Bem-vinda! Bem-vinda Olá! Eis o ponto verde. no grupo. Deixa eu apresentar a Lu rapidinho. A Lu tá com a gente aí há 4 anos, Exatamente. fazendo parte já. Nossa. Fazendo parte da nossa história na Perma, contribui com as nossas redes sociais, com tudo que vocês veem de incrível lá no nosso Instagram, o que vocês estão vendo no YouTube, o que vocês estão vendo no Spotify. É a Lu que cuida com muito carinho e é também especialista em psicologia positiva, porque é aquilo que a gente acredita, muito né? Bom. E vai estar acompanhando a gente para mediar esse bate-papo. Então, Lu, muito bem-vinda, assumo o seu papel de apresentadora. A gente já fez uma vez, foi super legal, mas muito obrigada. Eu vou atrapalhar a Lu rapidão, mas eu preciso deixar aqui alguns recados paroquiais. Você que ainda não nos segue, presta atenção. Vai no nosso Instagram, você tem o link lá na nossa bio. Acompanha todos os canais para você não perder nenhum conteúdo. Segue, compartilhe, curte YouTube e Spotify, porque nós somos chiques mesmo. Então a gente já quer deixar esse convite. Se você já segue, compartilha com os amigos, que todos serão muito bem-vindos. Lu, Arroba é você prosa agora. positiva. Arroba prosa Prosa positiva. positiva. Tá vendo? É a pessoa do marketing, a pessoa certa no lugar certo. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz quando as meninas me chamaram. Quer dizer, eu quase me convidei, mas tá tudo certo. Eu me convidei, a Lu disse, vamos, então Tipo vamos. assim, né? Disse, bora, bora. Tudo certo. E a gente começa hoje, o quê? A segunda temporada do nosso Prosa Positiva. Sério, porém... Divertido. É isso aí, porque a gente ama uma felicidade e a gente acredita que isso faz muita diferença na vida das pessoas, das organizações Tal. e mais dá resultado, né, galera? Exatamente. Falamos disso na primeira temporada. Exatamente. E hoje o nosso tema é muito legal, muito legal. Não é sobre tempo, é sobre escolhas. Ai, que impactante, que bonito. Que poético. bonito, poético, né? Colocar um Profundo. violino assim de fundo. Profundo esse negócio, hein? Pra falar sobre escolhas. Não Eu é sei. sobre o tempo. É sobre É sobre escolhas. escolhas. Tá E bom. aí? E aí a gente vai começar do começo, claro, obviamente. E eu quero saber, meninas, o que é o tempo? Quais são as características do tempo pra gente começar essa nossa conversa? Por Para favor. 01, 01. Fala, Lu. Vamos lá. O tempo, ele tem 3 características muito importantes. E é legal a gente começar essa temporada falando sobre isso, porque daqui para frente tudo vai
está relacionado com as escolhas que você faz. Então, já pega a caneta, que você sabe que no prosa Pega o você tem que caderninho, anotar. você tem um caderno especial pro prosa Exatamente. positiva. Inclusive, temos uma pessoa que sempre posta, né, com caderninho. Exatamente. Gente, eu acho incrível. Show. Jamile, Incrível. você foi notada pela nossa social media. Com certeza. Poste mais. Show de bola. Exatamente. Então, anota aí, ó, as 3 características do tempo. O tempo, ele é, justo. Depois, ele é relevante. E depois, ele é finito. Essas são as 3 principais características. E aí eu vou começar falando um pouquinho do porquê é justo, a Ana fala um pouquinho do porquê ele é relevante, e aí eu volto para falar sobre a última para vocês. O tempo é justo pelo simples motivo de quantas horas tem o seu dia, 24. quantas horas tem o seu. Mano, eu acho que o meu é meio, assim, tem 12 horas só e eu faço de conta que tem 24. Mas deve ser 24 também. Se eu ligar agora para alguém que está lá do outro lado do planeta e perguntar quantas horas tem o seu dia, ele vai me 24 falar horas. 24. Essas 24 horas, elas são dadas para as pessoas, né? A gente ganha de presente todos os dias, que é o nosso presente, sem distinção da nossa idade, da nossa cor, da nossa crença, De localização. de poder aquisitivo. Todos nós temos 24 horas, todos os dias. O que muda é a segunda característica, que é a relevância. Isso. Quando a gente fala da relevância em relação ao tempo, é do quanto é importante, inclusive até mesmo para que isso possa nos guiar, né? Imagina uma vida em que o tempo, hoje, aqui agora, que ele não tivesse importância. Como é que será que cada uma de nós estaríamos vivendo? De verdade. O que Deixa que quieto. tem, o que que cabe dentro dessas 24 horas de importante para você, né? E aí quando a gente olha o ser humano e a gente olha a vida em si, quantos papéis nós temos? Eu acho que em algum momento a gente falou sobre isso. Mas quantos papéis nós temos? Quem é estudante, quem trabalha, quem é dono de negócio, quem é pai de família, ou quem é mãe, quem é filho, quem é melhor amigo, quem é atleta, quem é fitness, né? Que não abre mão de fazer o seu exercício. E aí, como é que você dosa a relevância nessas 24 horas? Eu lembrei de um filme, não sei se vocês já viram, não sei o nome, que eu sou péssima de nome, mas que ele tinha um reloginho com as horas que ele tinha para viver. Ah, eu não lembro também o nome, mas eu já vi. Ele sabia quanto tempo faltava para morrer. Pra morrer. Nossa, Isso. uau! Ok. Mas olha só, presta atenção, o tempo é muito importante. Inclusive, vai impactar diretamente nas escolhas que nós fazemos. Exatamente. Por isso que ele tem tudo a ver com o tema escolhas. Eu queria só aproveitar a parte da relevância para fazer uma pergunta para você, né? Eu já tive a oportunidade de falar sobre tempo, né? Faz parte aí de um dos treinamentos que a gente tem na Perma, de conversar com as pessoas sobre o tempo. E aí, sempre que eu pergunto para a turma, e aí, falta tempo para você, para fazer alguma coisa? Sempre vinha assim, eu tenho pouco tempo para estar com meu filho, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não consigo tempo Boa. para estar com a minha esposa, com meu marido. E aí eu vou trazer Queria uma coisa... ter mais tempo para estudar ou para fazer uma viagem mais longa. Vou trazer uma informação bombástica nesse momento. Tá preparado para ouvir? Medo. Não é que te falte tempo. É que não é relevante para você. Por isso que a gente fala sobre relevância. É que não é relevante para você dedicar tempo para aquilo. Então, Lu, você tá me falando que não é relevante para mim dedicar tempo para o meu filho? Sim, eu estou falando isso. Pausa dramática. Pausa gramática, bota aquela música agora, rapidinho de fundo. Parei agora, gente. Pensa sobre congelei aqui. isso. Pensa. Porque é doloroso de ouvir, mas é real. Sabe aquelas pessoas que se olham e falam, gente, não sei como que ela consegue fazer tudo isso num dia? É porque aquelas coisas que ela faz têm importância e significado para ela. São relevantes. Lu, mas é que eu chego cansada, não dá para ficar com o meu, né? Não dá para passar muito tempo. Ok, é porque para você aquilo não é relevante. Você preferiu dar o teu tempo para outras coisas. Para dormir, para trabalhar,
E aí não é nenhum julgamento de valor aqui, tá, Uhum. gente? É só uma reflexão, porque a gente inicia esse programa falando sobre escolhas. Você escolheu, por exemplo, dar mais tempo para o teu trabalho, ficar mais tempo na empresa, do que estar em casa mais cedo, um pouco mais disposto para fazer atividade com seu filho. Ou você Estar preferiu com a dormir. família, ou... Eu sou uma dessas pessoas, assim, eu prefiro dormir do que levantar para ir para academia. Então, a academia não é relevante para mim. Ela se tornou relevante em algum momento, quando feriu a minha saúde. Aí sim, aí eu saí correndo. Tenho Faz, Verdades Matrícula, é com verdade. Amor lá no Instagram que fala sobre isso. Arroba Um CD quadro Perma. que sai toda quarta-feira, onde no arroba CDPerma no Instagram. Isso, exatamente. Então, só queria deixar essa mensagem para dar mais Ótimos clareza, exemplos. porque o tempo é relevante. Ok? Lu, tem a ver com prioridades? Sim, a gente prioriza aquilo que é importante pra gente. E aí, já pegando o gancho para eu finalizar a parte do finito, que são as 3 características do tempo, né? O tempo, a gente só tem uma certeza sobre ele, que ele acaba. Aquilo que passou é passado, a gente não volta. O futuro é uma possibilidade. O que a gente tem é o presente de viver aquelas 24 horas. Então, sabe aquelas coisas que a gente fala, ah, amanhã eu faço, amanhã eu ligo, depois eu. Resolvo. Ok, só que o teu tempo é finito e quem sabe quando ele acaba não é você. Né? Aí a gente parte por uma questão de espiritualidade, enfim, Deus, universo, alguém determina que o teu tempo acabou. Então, essas são as 3 principais características. Todos nós temos o mesmo tempo, a gente arruma tempo para aquilo que é relevante e o nosso tempo ele vai acabar. Quando? Não sei. Pode ser que seja daqui a pouco. E às vezes a questão do finito, não necessariamente o fim da vida, a finitude em si, mas as 24 horas do dia, né? Às Acabam. vezes a gente começa o dia dizendo, eu tenho estas entregas aqui, ou então hoje eu vou dedicar para fazer tais coisas. Outras coisas acontecem, ou você desvia, porque também é uma escolha, né? A gente vai falar disso, a gente desvia o foco, desvia a atenção, e lá no final do dia, tipo, a minha parte de trabalho, o meu tempo de trabalho acabou aqui. E aí isso já fica pra Acabou, amanhã, né? ou... exatamente. Então, assim, essa questão de ser finito no dia a dia, ele é algo que impacta muito, né? E acho que acaba puxando a pontinha de um novelo, né? Um dos nossos treinamentos sobre o tempo, ele tem uma frase que é muito legal. Que ele fala assim, ó, o tempo voa, mas você pilota. Para onde você está indo? Para onde você está direcionando o teu tempo? E eu acho que essa temporada toda, o tom que a gente quer trazer para vocês é sobre as escolhas. Então, às vezes a gente fala que não tem tempo porque outras coisas ou outras pessoas ao nosso redor estão demandando o nosso tempo. Se elas estão demandando e você está aceitando, é uma escolha sua. Continua sendo tudo sobre escolhas, E né? continua sendo tudo sobre você, não sobre os outros. Porque Esse é um ponto importante, porque senão a gente começa a terceirizar. Eu não tenho tempo porque a família, eu não tenho tempo por causa dos filhos, eu não Trabalho, tenho tempo por causa do exatamente. trabalho, por causa da faculdade, ou por causa de qualquer outra Te coisa. demanda pro outro, né? E aí a gente terceiriza isso e aí, tipo, não é comigo. Não é meu. E fazer escolhas passa por um processo também de dor e sofrimento, né? E aí posso compartilhar até um momento de vida. Eu tenho uma rotina, assim como a Ana, super puxada. E tem uma coisa que eu amo fazer, que são os atendimentos clínicos, né? Então, todos os dias à noite, a gente está lá no consultório, atendendo. E eu começo a perceber que falta tempo para outras atividades. Eu consigo incluir essas atividades nessas minhas 24 horas do dia? Não. Talvez não. Talvez certamente não. Com o que eu estou dedicando para Hoje aqui dormir. agora, Hoje não eu cabe. esqueci, não. A gente. gente dorme. A gente dorme. Dorme, come. E aí você precisa escolher o que nesse momento não é a prioridade e o que precisa ser. E
fazer coisas que a gente já falou nos outros podcasts é muito interessante. Quando você se conhece, quando você sabe qual que é seu propósito, né, qual a entrega que você quer fazer, você tem mais facilidade de tomar essa decisão, de dizer não para as pessoas. E uma outra coisa que a gente também já falou é, se você não sabe dizer não para as pessoas, você só sabe dizer sim, então o exercício é diga sim para você, né? Se você sabe dizer sim, então ao invés de dizer não para o outro, diga sim para as suas necessidades. E aí, às vezes, a gente precisa fazer essas escolhas, tirar coisas que a gente gosta, que são importantes, porque naquele momento não cabe. E outras precisam ser priorizadas. Então, também precisa saber lidar, né, com essa frustração, com essa dor e com o fato de entender que você não é onipresente, você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo Tudo a tempo. todo tempo, né? As escolhas importante. são necessárias. Mais uma vez a gente volta a falar de autoconhecimento, né? O quanto que é importante essa minha autopercepção, o quanto que é importante eu me conhecer realmente enquanto indivíduo para justamente me sentir talvez mais seguro na hora de negociar alguma entrega. Só para compartilhar também, assim, de vivência de vida. Você falou, você deu a frase ainda agora, eu aprendi com um ex-líder meu, né? Se você não domina o seu tempo, alguém vai dominar no seu lugar. Quero dizer que hoje, A gente tá cheia de frase filosófica. Foi só coisa de efeito. Então, de parabéns. Parabéns. Mas é verdade, isso é algo que eu trago, porque quando eu não consigo dizer o não, e o não, gente, pelo amor de Deus, não é pra gente sair batendo nos outros, não, nem brigando, não é isso. Mas quando eu domino aquilo que eu faço, que eu tenho o controle, né, da minha rotina, da minha vida, a gente consegue negociar. Então, tem coisas que a gente começa aqui a semana com a agenda, que é uma beleza, né? Tá cheio de coisa assim que é... No meio da semana a gente diz, para tudo, vamos olhar aqui de novo, pera lá, isso aqui não cabe, vamos deixar, vamos ver o prazo, vamos tal, e a gente consegue negociar. Então, muitas vezes o quanto que eu domino disso exatamente, também, né, o quanto que eu me conheço para saber se eu me sinto seguro o suficiente para negociar algo com alguém, porque se realmente essa for uma grande limitação, a gente já pode ter outros reflexos mais à frente. Eu tô repleta de frases filosóficas, vamos deixar mais uma? Então a gente já deixou, né? O tempo voa, você pilota. Não é sobre... Estou pensando até agora. Não é sobre o tempo, é sobre escolhas. Qual que foi sua frase? Se você não domina, se você não tem domínio sobre o seu tempo, alguém vai dominar ele por você. Então pega mais uma. Quanto mais responsável você é, mais responsabilidade as pessoas vão te dar. E eu não estou dizendo aqui para que você seja irresponsável. Por que eu trago isso? Porque quando a gente olha autoconhecimento, existem pessoas que não conseguem dizer não porque têm a necessidade de agradar, têm a necessidade de fazer boas entregas. Exatamente. E são pessoas extremamente irresponsáveis. Então, realmente, daqui a pouco tá colocando na cestinha um monte de coisa. E aí eu tenho, né, alguns... Eu chamo do efeito Bob Esponja, né? A gente sai absorvendo tudo. Tudo que vai chegando, a gente diz sim e vai absorvendo. No consultório é muito comum ouvir dos meus pacientes coisas desse tipo relacionadas à empresa, né? A gente cuida de bastante pessoas que hoje estão nas organizações, na nossa área clínica. E aí... Tem uma hora que eu falo, gente, eu já entendi que você é super responsável. Isso tá claro, tá no seu mapeamento de perfil, tá na sua característica de personalidade. Mas quanto mais responsável você é, mais as pessoas vão te dar responsabilidade, porque elas sabem que você vai fazer. Que vai entregar, e que você né? não vai dizer não. Enquanto isso, a gente não ajuda o coleguinha ou o outro a desenvolver a sua crença de capacidade e de responsabilidade. Então, às vezes, quando a gente acha que dedicar o nosso tempo, dar o nosso tempo para o outro, assim, no freestyle, no aleatório, que a gente está ajudando, às vezes a gente não está ajudando, às vezes a gente está comprometendo e imprensando, dificultando o crescimento de outras pessoas. Então, essa também é uma boa forma de pensar para fazer boas escolhas sobre o seu tempo. Bom, demais. Gente, vocês estão demais hoje, eu quero dizer. Tá na base da inspiração. Eu quero dizer que ele tá ali sorrindo, ó. Tô aqui só olhando. E isso vale para tudo, né, gente? Para dentro da organização, eu acho que esse último exemplo
cabe demais, demais. Que você não desenvolve o outro. Você pega tudo, diz sim pra todo mundo, daqui a pouco você tá com 20 coisas pra fazer, sendo que tem o quê? 2 horas do dia pra acabar. E O ainda trabalho, reclama. né? E você diz assim, deixa que eu te entrego ainda hoje. Até que você Me chega no reconheci. nível de esgotamento Isso. mental gigantesco, que aí a E gente vai pra seara vai pro do outro lado do agora, né? burnout, enfim. Aí eu tenho pessoas na minha frente que falam, nossa, mas é meu gestor que me dá um monte de coisa pra fazer, mas é meu pá. Tá bom, ele vai continuar dando, você aceita. Uhum. Ah, Lu, então eu vou dizer pra ele que eu não vou fazer, eu vou ser demitida. Opa, eu não falei que você vai dizer que não vai fazer. Eu falei que existem estratégias, é aquilo que a Ana falou. A gente não tem que sair dizendo não, batendo nas pessoas. Não, a gente pode É, negociar. Existem estratégias Exatamente. excelentes para isso. Inclusive, a gente separou algumas estratégias aqui, né? Uma delas é a matriz da Franklin Covey. Acho que você pode falar um um pouquinho. material bem. Já pode falar disso? Era a minha próxima pergunta, Então, né? Eu ia pergunta, dizer por assim. favor, pergunta. Não, Toma aí, não por vai, isso. Lu. Você comanda. Né, você já falando do autoconhecimento, né? Que é muito importante. E a gente vem como se conhecer melhor, né? Terapia tá aí, né, minha gente? Terapia, Faz ferramentas bem. de autoconhecimento. Um joinha né? para terapia. Faz bem. Tem algumas ferramentas, né, também, que a gente encontra aí online, que a gente pode fazer, né? Teria, assim, mais algum pulo do gato pra se conhecer, assim, uma coisa... Pulo do gato. É, Sobre o tempo. sobre se conhecer, pra você Autoconhecimento. negociar melhor. Então, aí eu acho que realmente a gente entra na questão das estratégias. Uhum. Estratégias, ferramentas. Eu acho que isso também cabe muito na questão da prática, né? Alguém que, por exemplo, não tem muita prática, eu nunca disse não para minha chefa. Então, essa vai ser a primeira vez. Primeira vez vai sair gaguejando mesmo o não ali do É tipo, difícil. preciso conversar com você, chefa, sobre isso. Hoje a gente está com essas entregas, você está trazendo isso aqui agora. Vamos sentar junto, então, ver o que pode causar maior impacto se eu não conseguir te entregar. Eu lembro bem do dia que eu fiz pela primeira vez na minha carreira de RH Lembro. esse tipo de pergunta para o dono da empresa. Até hoje eu dou como case nos treinamentos que a gente dá sobre produtividade, gestão do tempo, planejamento e execução. Eu digo assim, gente, o dia que eu sentei com o dono da empresa e que eu levei para ele todos os projetos que estavam em andamento e que tinham prazo para entrega, e ele estava me trazendo uma nova demanda, eu pedi ajuda. Eu disse assim, ó, preciso da sua ajuda para que nós possamos olhar juntos aqui e decidir o que é de maior impacto para a entrega agora e o que a gente pode negociar para depois. Porque eu tenho isso. E aí, nessa hora que ele olhou, e ele foi muito tranquilo e honesto, ele disse assim, beleza, nem imaginava que estava rodando tudo isso ao mesmo tempo. Então, vamos por esse caminho. Eu preciso disso, mas isso aqui é importante, isso aqui a gente pode programar. E não foi um Beleza. não vou fazer Não, e não tchau, foi. né? Foi um pedido de ajuda de verdade. Então, eu acho que é muito mais o como que a gente vai se posicionar. Como é que você se posiciona no trabalho que você faz, na cultura da empresa? Claro que uma empresa difere da outra, a gente sabe disso. A gente tem outros clientes, a gente dá treinamentos em company, a gente tem consultoria em cliente. Cada empresa, ela é única, né? Tem o seu próprio jeito. Mas assim, ó, se você já é alguém que tem esse cuidado do autoconhecimento ou que está começando nessa caminhada, de repente, essa também é uma boa estratégia. Pede, sabe, chega no pedido da ajuda. A gente não precisa confrontar, já tem conflito demais no mundo. Vamos na paz. Pede ajuda. Amei, amei. Eu acho que eu tenho 2 dicas, assim, bem legais para dar. A primeira delas, de autoconhecimento, é assim, comece a ouvir um pouco mais o que as pessoas falam sobre você. Ai, adoro. O que falam de você para você. Isso. Não é o que bom. falam de você para outros. Ouve. Às vezes a gente olha como uma crítica, né? Uma coisa ruim. A pessoa diz que eu demoro muito. Só pegue essa informação e vai guardando para você fazer uma autorreflexão sobre aquilo. Isso é um caminho legal. Começar a prestar atenção nas coisas boas, nas coisas ruins que as pessoas podem, de alguma forma, te entregar. Dentro das organizações, uma segunda dica que eu acho que é muito bacana é que a gente aprende. Tudo a gente aprende. O ser humano ele tem a capacidade de desenvolver habilidades. Ninguém é uma árvore.
todo mundo vai poder desenvolver alguma habilidade, mesmo que você se sinta inapto, inadequado, sem essa competência. Se você treinar, você é capaz de fazer. E uma dica muito legal dentro da organização é: observa aquele colega que que diz esse não, que faz essa entrega e que te parece ser razoável, educado. Observa o que ele faz, como ele faz. E que você considera um bom exemplo, né? Exatamente, não é para pegar Muito exemplo legal. ruim. E pede ajuda também dessa pessoa. Olha, eu estou nessa Boa. situação. Como é que você levaria isso para o nosso líder? Como é que você levaria para para aquela pessoa? Como que você faz? A gente não precisa inventar a roda. A gente pode treinar, né? E aí, eu acho que esse exemplo ele cabe muito para qualquer tipo de organização, porque se alguém faz bem naquela cultura, né, de uma forma positiva, ecológica, saudável, você pode reproduzir esse comportamento e pedir ajuda dessa pessoa. Então, acho que são ferramentas práticas que a gente pode colocar aí como uma alternativa e opção no dia a dia. Pede ajuda, né? Por favor. Gente, a Ana falando, eu lembrei quando eu disse não pela primeira vez também. Meu Deus, eu achei que fosse ser demitida, assim. O coração quase saiu do peito. Dá um nervoso, assim, mas é legal. A pessoa... Mas aí é a prova dos 9 de que você tem domínio sobre o que você faz. Isso levando para o contexto organizacional, Sim, mundo de exatamente. trabalho. Agora vamos levar de repente rapidão para a família. Como é que a gente diz não? Tá, ok. Dentro de casa a gente talvez se sinta mais à vontade para dizer ou não, mas tem algumas pessoas que não se sentem tão à vontade. Ou, de repente, diante da situação, da necessidade ou do pedido que você recebe, De quem pediu, você fica né? intimidado ali até de dizer não. Mas ainda assim, né? De repente, você tem abertura com essa pessoa mesmo em casa ou no teu grupo social. Muitas pessoas, por exemplo, têm papéis, assim, atuam de alguma forma dentro de igrejas, né? Então, tem papel de liderança ou estão atuando com grupos lá e tudo. É muito a questão do exercício. É do chegar realmente da prática de, como a Lu falou, se a gente treina, a primeira vez vai doer o estômago, assim, você vai ficar sem ar e tudo, mas olha, eu parto do princípio de que o não a gente já tem, de verdade. Eu sei que isso daí é super clichê, mas acreditem, tem muitas pessoas que não levam isso em consideração. A gente, claro, quer que dê tudo muito certo, ok, mas nem sempre vai dar. Então, assim, ó, meu plano A é dar certo, meu plano B, eu vou ter que pensar no plano C. Pronto. E aí a gente segue. Então, na vida pessoal também a gente precisa dizer não, né? E são as escolhas. Tem horas que a gente eu queria muito, muito mesmo estar em casa. Mas a gente está em semana de preparação para a prova na faculdade. Então, assim, preciso ir hoje. Não tem jeito. Podia estar em casa mais cedo, né? Jantar com a família e tudo, mas não. Escolhas. É escolha. Escolhas, né? E aí vocês falaram muito sobre mostrar, organizar, né? Você tem que saber o que você tem no dia, o que você está fazendo para poder negociar e pedir ajuda. E aí eu sei que vocês trouxeram algumas Fica cheio de cola. ferramentas, né? Aquela hora que a gente entra no tablet. Bora lá? Eu queria falar de uma em especial. Eu vou deixar a metodologia da Franklin Covey para a Ana compartilhar com vocês. Mas para quem é mais pragmático, mais cartesiano, a gente pode até compartilhar lá nas nossas redes sociais. A Lu depois coloca lá como que a gente vai fazer essa entrega. Depois ela mata a gente, que a gente promete as coisas aqui. E depois ela fica correndo lá para disponibilizar isso para vocês. Mas existe uma ferramenta da administração que ela chama matriz Gucci. Ela é uma matriz muito legal, uma planilhinha de Excel, que a gente pode tanto colocar as nossas atividades ou demandas ou projetos profissionais, quanto demandas, projetos pessoais. Então, você pode pegar essa matriz e escrever lá, prioridade, né? Uma atividade, ir para a academia, perder 5 quilos. Tô dando Quero. um exemplo prático. Toda segunda-feira. Aí você diz, né, quando você vai começar, quando você precisa perder, tá com esse projeto finalizado. E aí a matriz Gucci, ela avalia a gravidade, a urgência e a tendência daquele problema piorar. Então, lá nessa lá nessa planilhinha tem lá as escalas, aí você vai dizer, olha, perder peso, qual que é a gravidade? Muito alto, porque está afetando a minha saúde, a minha qualidade de vida. Qual que é a urgência?
olha, ainda dá para viver mais uns 20 anos, então a urgência é média, tá atrapalhando a saúde, mas não vou morrer amanhã. Qual que é a tendência desse problema piorar se você não agir rapidamente? Altíssima. Altíssimo. Porque, né? Imagina, continuar comendo, sem fazer atividade física. Então, ao invés de perder Vai 5, comprometer daqui a a pouco eu tenho saúde que perder bastante. 6, 7, 8, 9, 10. E aí você Boa. só pontua. Depois que você fizer tudo isso, a matriz, que a gente vai deixar para você, ela já te diz qual que é o item de maior prioridade. Que bacana. Então, já aparece lá, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa, avaliando, né, a gravidade, a urgência e a tendência daquele problema piorar. Então, assim, se você está muito na dúvida, não consegue medir... É matemático, não isso é tem esse bacana para quem peso, gosta de coloca olhar lá. esse resultado assim de frente. Dentro das organizações cabe muito bem, porque dá para fazer isso que a Ana falou, bota todos os teus projetos, todas as atividades e senta com o teu chefe e fala, cara, qual que é a gravidade disso aqui? É Qual que é a verdade. urgência? Qual que é a tendência? Na hora, aquela matriz já diz para você por onde você começa e aí deixa na mão do teu chefe, do teu Prioriza líder, do teu ali. gestor fazer qualquer mudança. Então, eu acho essa matriz realmente incrível. Vamos deixar para você. E ela é facinho, gente. Super, de super verdade. Isso é uma simples. ferramenta super tranquila, dá para começar fazendo com coisas pessoais e depois você colocar na tua rotina no trabalho. De boa. Eu sempre penso que, por exemplo, uma coisa que impacta a escolha em relação ao nosso tempo, a boa qualidade das nossas escolhas, qual é a importância que a gente dá para o planejamento? Pode parecer muito simples, assim, ou até bobo, gente, mas de verdade. Para quem administra vários papéis na vida, além do trabalho, que estuda, que faz inglês, que tem atividade física, que tem família para cuidar, ou que mesmo morando sozinho faz 1 milhão de outras coisas, vai tocar violão, vai fazer, né? Se não tirar um momentinho do dia ou da semana para olhar esse planejamento, Se perde, se né? perde. A probabilidade de você começar e terminar uma semana com aquela sensação super negativa, do tipo assim, o que eu fiz assim? Nossa, hoje é sexta, não fiz nada. Que nem a gente, quando começa o dia, chega às 6 da tarde, a gente diz, caramba, não fiz nada hoje. Você abriu 10 portas na primeira hora da manhã, e aí você não conseguiu mais dar acompanhamento. Aí chega no final do dia, você olha o começo do dia e se lascou-se. Não consegui entregar nada. Então, assim, planejamento é uma coisa que, de alguma forma, para quem quer fazer boas escolhas em relação ao tempo, precisa fazer parte da vida. Daí, se você vai usar a agenda do Google, um aplicativo, tem um aplicativo novo rolando aí, que é o Nation. Acho que é o Nation. Ele é bem parecido com o Trello. Bem parecido. O Trello é outra plataforma. Mas, assim, ó, eu sou super adepta da agenda desde trocentos anos atrás, não precisa falar de tempo, né? Porque se a gente já fala de idade, Pula essa parte. pula essa parte. Mas assim, ó, eu usava a agenda lá escrita. E hoje eu não abro mão, da agenda do Google, porque vai comigo para todo qualquer lugar. E aí uma dica muito bacana, que eu também trago lá dos cursos lá de planejamento e execução, é a questão... Ih, esqueci. Peraí, deu branco, gente. Oxe, se deu. Lembrei. Foi? Na agenda é da gente colocar lá tudo. O que você Pintar a precisa unha. fazer. Coisas pessoais, profissionais e aleatórias da vida. Sabe por quê? Eu tenho pessoas assim muito queridas e amadas, afetos meus, assim, do coração, que tem uma agenda para cada coisa da vida. Ela tá falando de mim. Entendeu? Cada coisa. Cada vez que ela vai lá no escritório, ela leva uma agenda diferente. Eu digo assim, agenda nova, isso aqui é para isso. Aí daqui a pouco ela aparece com outro caderninho que é para outra coisa. E aí o que acontece? Você se vê obrigada a administrar vários canais de planejamento. Fora os post-its que a gente gruda no notebook, tá? Aí abre um grande parênteses. De novo, o autoconhecimento é importante nesse sentido. Porque o que funciona para um pode não funcionar para uma outra pessoa. Tem que ser o teu modo de se organizar. Ou Né? Pode testar também, né? Exato. Até encontrar Você vai o seu. testando e vai vendo o que dá certo para você, o que dá match. Mas a questão de você ter vários canais para administrar é a probabilidade de você passar batido em algo importante.
Tipo assim, hoje eu tô com a agenda A, mas não tô com a B na mão. E aí tinha alguma coisa na B, porque a A com a B não conversam. O post-it Mas- que tava grudado na tela do computador caiu. Sumiu. Ui, acabou. E aí corre o risco da gente passar batido aí nesse detalhezinho também. Né? Eu acho que, só complementando a fala da Ana, quando ela fala sobre planejamento, né? O nosso tempo, considerando que ele é relevante, outra dica que se eu pudesse dar é que a gente investisse mais tempo no planejar do que no executar. Quanto mais planejamento eu fizer, existe a probabilidade de eu focar em coisas que são realmente importantes e prioritárias. Quanto menos planejamento eu fizer, as coisas mais simples que podiam ser feitas daqui a um mês, elas vão estar na tua cara com prazo estourado. Então, elas vão se tornar coisas urgentes. São coisas bobas. Por exemplo, preciso comprar a ração do meu cachorro. Ainda tem 2 quilos de ração. Tadinho, já tô vendo que o bicho vai passar fome. Vai ficar lá, tem 2 meses garantido de comida. Mas se num planejamento eu sei que daqui a 30 dias eu preciso fazer essa compra, e eu tenho essa rotina que a Ana falou, né, de todos os dias olhar, ver o meu planejamento, eu vou comprar com antecedência. Diferente de eu não olhar, daqui a Não pouco eu tô acompanhar num isso. dia super corrido, complicado, e alguém me liga, olha, vou falar o nome da bonitona aqui. Acabou a ração da Marianina. Ela não tem o que comer. Pronto, você acabou a sua agenda. Por quê? Virou urgente. Porque era uma coisa. Agora se tornou urgente. Agora se tornou Uhum. urgente, não era. Era uma coisa mais simples. Então, hoje, eu tenho realmente esse hábito que a Ana falou de ter vários canais abertos. Eu dedico um tempo grande de planejamento. Então, em algum momento, eu pego todos esses canais e reúno essas Integra informações. de alguma forma, né? É um trabalho dobrado? Mas é o modelo que funciona para mim. Boa. E aí, há algum tempo atrás, eu descobri a Alexa. Estou fazendo merchan da Alexa. A Alexa está integrada com a minha agenda do Google. A minha agenda do Google está integrada com a agenda da Perma, que está integrada com a agenda da Rave, que está integrada com a agenda da clínica. Então, todos os dias, antes de eu tô com pena da levantar... Alexa. quando eu falo assim, bom dia, Alexa, ela fala, bom dia, Luana, você vai ter um dia incrível. Não tô sacaneando, tô falando sério. Fala sério, Alexa. Eu vou gravar, vou postar lá nos meus stories. É bom que ela motiva, né? Terá um nossa, dia ela vai dizer assim, ó, incrível. levanta que Não, o dia ela tá fala, maravilhoso pra você. Mas Você nem levanta sabe o que agora. tem pela frente. Mas eu quero dizer que eu programei. E aí tem uma cena muito engraçada essa semana, que a minha mãe entrou no quarto na hora que eu tava dando bom dia pra Alexa. Aí eu, bom dia, Alexa. Aí a Alexa, bom dia, Luana, você vai ter um dia incrível. Hoje na sua agenda temos, às 7 horas, pagar o carro. Às 7h30, pagar o aluguel. Às 8, aí a minha mãe olhou e falou, nossa, que animador. Mas ok. Logo cedo, falando de boleto, gente. Não, e ela me dá as 4 primeiras coisas que estão na minha agenda. E no final ela fala, você ainda tem 7 eventos. Gostaria de ouvir? Aí eu, não, Deixa muito curiosa, né? Aí a gente vai ouvir Falo, todo decorrer não, do dia. obrigada. Mas é uma Por forma. agora chega. Fala, não, obrigada, de nada. Você é A minha incrível, agenda do mas... Google não conversa comigo, não, mas ela lembra tudo isso compra uma também. Alexa, ela te fala de manhã. E à noite ela ainda diz, quando eu dou boa noite, ela fala, boa noite, tenha uma noite maravilhosa, você foi uma pessoa incrível hoje. Claro que eu, programei para que ela fale. Mas, gente, um incentivo... Gente, eu quero dizer que a minha Alexa só me desmotiva, entendeu? Ah, não, tem que conversar mais com a minha, Conversar gente. mais com a tua, bater um papo lá. Esse exemplo que a Lu trouxe, a gente pode também ensinar uma outra ferramenta, uma outra estratégia. Um autor bem conhecido chamado Franklin Covey, que já é falecido, inclusive, eu sou fã dos livros dele, da metodologia até hoje, chorei pra caramba no dia que comunicaram o falecimento dele, porque ele traz aí em um dos livros dele a matriz de gestão do tempo e produtividade. Então, imagina assim, ó, eu sei que é difícil, hein, que a gente está falando e você vai ter que desenhar mentalmente, mas você que tem um caderninho vai sair na frente. Vai estar no Insta, vai estar no Vai Insta. estar no Insta também. Imagina uma folha aí em branco e que você divida ela em 4 partes. Você faz ali uma cruzinha bem no meio. Então, você tem 4 partes.
Cada quadrante tem uma importância, tem uma... Olha aí, a Lu vai mostrar, não sei se vai aparecer não, gente. Aquela bem... Aquela dá um Vai zoom. ficar longinho aí, mas vocês vão entender. Vamos olhar ela da seguinte forma, ó. A parte inferior da folha, a parte de baixo, nós temos coisas que não são tão importantes. Por exemplo, o que não é importante e que não é urgente. Sabe quando a gente entra no Instagram dizendo assim, eu tenho 5 minutinhos aqui, eu vou só dar uma conferida? 5 minutos. 5 E aí, quando anos depois. Aí vem aquele meme. 5 a few moments later. Bem isso. Ou então, quando a gente diz assim, ó, vou levantar ali só para esticar as pernas e tomar um cafezinho. Nunca mais volta. A gente esquece o caminho de Adeus. volta, então a gente no caminho na ida, a gente já encontrou com 3, 4 colegas. Na volta, parou para tomar o café, aí conversa mais Já um te pouco. chamado pra uma reunião. Aí dali, de repente, você foi falar de algum outro tema que nem estava na sua pauta do dia, até você voltar, já deu ali uma horinha por baixo. Isso é só um exemplo, tá, gente? Nunca aconteceu. Nunca, jamais. Outra coisa que pode ser não importante e também não é tão urgente. Sabe aquela enxurrada de e-mails que a gente, inclusive eu vou me colocar nessa posição, estou tentando me reeducar? Tudo que é newsletter, que eu acho gente, interessante, É verdade. eu me cadastro. Pela misericórdia, a gente abre o e-mail da Ana, tem 1.500... Depois a gente se arrepende. Eu sou assim Muita- também. Gente, hoje eu estou descadastrando. Não quero mais. Se você quer receber, não quero. Porque é a enxurrada de e-mails. A gente recebe os e-mails que são importantes, que se misturam com os que não são tão importantes naquele momento, e na hora você tem que criar 1000 filtros no e-mail, que daí leva tempo para você fazer isso e tira o teu foco. Olha como a gente consegue se distrair Facilmente. daquilo que a gente realmente precisa ter ali na frente como importante. Fora isso, outras distrações que a gente tem. As redes sociais, os milhões de aplicativos que a gente vai baixando, telefone, né? As conversas no WhatsApp, os zilhões de grupos que a gente insiste em manter, né? E dependendo da pessoa, tem a questão do foco, né? Que vocês falaram no episódio passado, né? Tem gente que tem um foco mais concentrado, que o Isso. mundo tá lá se acabando. Atenção a pessoa concentrada, tá aí, ó. tô aqui. Mas tem a galera que vai mais pra Se visão distrai com a mosca, dividida. né? Passou a folha, a pessoa já se Passou a perdeu. mosca lá fora, ela enxerga assim, já foi. Pra onde a música vai. Tem bem isso também. Uma outra coisa também que acontece bastante, que impacta ali no não importante, que pode se tornar, inclusive, uma urgência. 300 mil interrupções. Você está ali centrado, focado, está fechando indicadores do final do mês, está fechando relatório, ou está fazendo um levantamento de informações. O colega vem daqui fazer uma pergunta, o outro faz não sei o Nossa. quê, o outro chama a atenção daqui, tudo aí. Tem que fazer o toca. meme lá, né? Da folhinha de papel na cadeira. Já vi essa semana. Fica a já dica. vi. Por Tô aí. louca pra fazer um negócio desse. Interrupções, chamadas telefônicas que hoje está bem mais reduzida, principalmente nas empresas, internamente, exceto quem trabalha aí com atendimento ao cliente, alguma coisa nesse sentido. Reuniões não produtivas. Que podia ser um e-mail. Gente. Uma mensagem no WhatsApp resolveria. Né, não? Ou conversas infindáveis que se tornam discussões no grupo de WhatsApp da empresa. Ai, gente, tenho tantos exemplos, vou me conter. Que a gente dá uma resposta, o colega vem da outra, dali a pouco você está num fórum de discussão interminável, e aí era. vai 1 hora naquilo. Escolhas. Nada mais do que escolhas. E ainda dentro da matriz a E gente o tempo tem rolando, e né? o tempo passando. Isso só falando da parte baixa ali da Eu queria matriz. dar um exemplo que me Diga. veio na mente agora. Recentemente, a gente estava entregando esse treinamento para um time de RH. Time de RH é aquele time que as pessoas acreditam que estão ali sempre à disposição, Uhum. né, para atender, para ajudar, Pra para servir, suportar, mas existe um exatamente. monte de coisa operacional que precisa acontecer e está sendo feita, né? E aí, quando a gente estava falando desse quadrante, aí eu falei, gente, quer ver um exemplo? Isso aqui, aquele treinamento que a gente estava tendo é super importante, né? Do nada, alguém vai bater ali na porta, vai... Oi, olha, tem um negócio urgente que tá pegando fogo ali que eu preciso de você.
o que que essa pessoa não fez? Ela não fez essa matriz de planejamento. Então, alguma coisa que a gente podia ter preparado lá atrás, naquela hora era uma crise, estava pegando fogo, a pessoa foi lá, interrompeu e botou na agenda, né, de alguém de RH. Só que a gente também faz muito isso com as pessoas, né? Como a gente não se planeja, a gente também às vezes bate na porta do coleguinha e fala assim: olha, tem um negócio urgente que eu preciso da tua ajuda. E aí eu atrapalho a agenda do meu colega. E aí uma pessoa na sala levantou a mão e falou: tá, Luana, o que que eu faço? Aí eu falei: psicoeducação. O que que é psicoeducação? Ensinar os outros a caberem na sua agenda. Então, Gente, isso é maravilhoso, hein? nessa hora, uma pessoa bateu na porta. Foi muito engraçado, porque todo Vamos mundo riu. treinar. Vamos treinar. Abriu a porta. E aí ele falou: preciso falar com ela rapidinho, é urgente. Aí ela levantou e saiu da sala. E aí eu acabei aproveitando como exemplo. Falei: ó, na psicoeducação, essas ações que eu falei, elas vão continuar acontecendo. Quando a pessoa chegar, você vai ter que dedicar um tempo, que é o tempo da educação. Aí você fala: o que que aconteceu? Ah, é isso, 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 isso. Ok, você viu que é uma coisa de crise, é urgente, que se não resolver naquela hora o mundo vai acabar. Realmente é urgente, Tem forte né? impacto no negócio, Aí- na atividade, na empresa. Aí você fala: olha, ok, temos que atender a crise, vou reorganizar minha agenda, mas vou deixar aqui pontuado. Da próxima vez a gente tem que ver com um pouco mais de antecedência e nananana. Viu que aquilo é um desafio, mas tem um espaço, você vai falar o seguinte: ó, eu tô aqui com uma atividade agora para ser finalizada, mas eu tenho um horário hoje disponível às 17 horas. Faz o seguinte: às 17 horas você volta aqui, que eu vou estar com esse horário disponível e a gente pode conversar e fazer isso junto. Você vai gastar 2, 3, 4 minutos para mandar a pessoa embora, para ela voltar, mas você deu uma informação, ela precisa caber na sua agenda. Você vai fazer isso 1, 2, 3. Na quarta, você, olha, estou disponibilizando a minha agenda, você vai ver lá se tem um espaço. As pessoas, elas já vão te procurar para saber que horas você pode falar com elas. Então, as pessoas passam a caber na sua agenda e não você a desorganizar a sua agenda para caber na agenda urgência dos outros. E aí eu falei para o time de RH, eu falei: faz o seguinte, deixa na tua agenda todos os dias 1h30 escrito assim: corpo de bombeiro. Boa. Fecha. Olha aí, RH, presta atenção. RH dicas, bota assim: corpo de bombeiro, apagador de fogo, alguma Eu coisa. chamava de paraquedas. Pronto. Também. Deixa lá. Então, bota lá de 8 às 9h30 da manhã. Se de 8 às 9h30 da manhã ninguém aparecer com um foguinho para você apagar, você vai subindo as suas atividades. Uhum. Se alguém aparecer, você tem 1h30 disponível. Que você consegue dedicar pra E que pessoa. você consegue ensinar aquela pessoa a entrar na tua agenda. E aí, com o Muito tempo, legal. isso se torna um padrão. Vira um hábito, Vira né? um hábito. Ajuda você, ajuda o coleguinha, ajuda todo mundo. E aí a gente evita essas... Aí a gente entra no outro quadrante, que é o que é importante e se tornou urgente. É importante, mas se tornou urgente é a crise. Uhum. É o paraquedas, é um cliente insatisfeito que acabou de registrar uma queixa lá na Porque não foi empresa. resolvido. Porque não né? foi resolvido. Ó, o meu pai foi militar. Então, ele sempre, era uma coisa que ele sempre falava pra gente assim, ó. Se você planejou e você não executou no prazo, você criou a urgência. O urgente é Nossa. aquilo que a gente não conseguiu, na maioria das vezes é o que a gente não fez quando tinha que ter sido feito. Ah, Ana, mas o cliente chegou aqui agora. Ok, é isso que eu estou dizendo. Uma insatisfação de um cliente, inclusive, é de alto impacto, né? Uhum. Então, a gente tem que ver isso. E aí, cabe, né, Lu, no último quadrante, que na verdade é o quadrante 2, que está ali no importante e no não urgente, que é a força do planejamento que a Lu falou. Uhum. Quer dizer, dessa matriz, 75%, o ideal seria que a gente dedicasse tempo para isso. Se organizar para abrir essa brecha aí na nossa agenda. Quer ver uma coisa? Quantos minutos nós temos separadinhos aqui na nossa agenda no dia para a gente parar, tomar uma xícara de chá, descansar a mente um pouquinho entre uma atividade e outra, ou entre um período do dia e outro?
escrito assim? Na agenda, tá reservado na sua agenda 20 minutinhos, além do seu horário de almoço, para você Deixa eu ver aqui na minha agenda também. Eu vou ficar reenergizar. devendo. Pois é, eu também. Então, Eu por isso que também. eu fiz a pergunta. Eu só saio. Na minha agenda só tem horário do almoço, eu posso provar. Tá aqui, ó. Tem uma hora dedicada pra minha alimentação. E eu Uma hora confesso, pelo menos tem, E né? eu confesso que nem sempre sai na hora programada, Exatamente. mas ok. Então, olha só a importância da gente olhar pra gente também enquanto indivíduo e ter uma boa escolha ali no final. Gente, é muita informação pra pouco tempo. E a gente tá caminhando aqui pro finalzinho. É, a gente Não, só viajou compartilhar hoje aqui, uma né? ferramenta que eu uso, quer dizer, duas. Claro, fica à vontade. Super rapidinho. Tem uma que se chama assim, se dura 5 minutos, faça. Ai, Não sei se te chama assim, Se não gente, corra. mas eu uso assim. Se não não sai corra, correndo. é quase isso. Demora Legal. 5 minutos pra fazer, vai e faz. É 5 minutos, isso, mas não deixa virar 1 hora, por favor. E não é, vou olhar Instagram 5 minutos, não. essa daí não cola Não pro é Instagram, essa. gente. É uma atividade que dura 5 minutos. Entendi. Pra mim, né, que trabalho como social media, eu tenho que olhar lá se algum cliente mandou um direct, uma mensagem. Eu pego 5 minutinhos, eu olho, não tem nada. Ok, sigo minha vida. Se tem, eu respondo rapidinho e pronto, O que acabou. couber em 5 O que minutos. couber em 5 minutos. Show. Boa. E aí a Prática. outra, eu acho que até da Franklin também, é a bússola. Ah, sim. Ai, ela é maravilhosa. Ela é um Excel também, né? E ela divide as pedras grandes do dia Boa. Uhum. e o que você precisa entregar no dia e por atividade. Então, tem lá, fazer um Excel de tal jeito, fazer um PowerPoint, postar tal coisa. E eu adaptei pra mim, eu coloquei no final paraquedas. Ótimo, tá vendo? Tem um momento de Porque apagar fogo, gente. Sempre chegava alguma coisa e eu já sabia. Chegava o paraquedas, eu dizia assim, olha, não dá, porque tem isso, isso, isso aqui. O que você quer que eu tire daqui pra fazer isso? Gente, de repente a pessoa sumia. Entendeu? Não precisa mais não, finaliza aí, tá tudo certo. De depois a repente gente ela vê abriu o isso. paraquedas dela. Exatamente. É verdade. É A muita urgência- coisa, né? E engraçado, a urgência do outro não é a nossa urgência. Isso é uma coisa que Nossa. nós precisamos entender. Por isso que a compreender. psicoeducação é Então importante. vamos partir aqui de eu falando comigo, eu, Ana, né? Então a minha urgência não é a urgência do outro. Eu estou impondo a minha urgência ao outro. Uhum. E isso tanto faz se é no trabalho ou se é em casa. Porque em casa, aí é que a gente Então, foi sapateia essa, em casa, foi o negócio da essa urgência. Não, tem que ser agora. né, não sei o do quê meu e jeito. tal. É, por Foi aí. essa reflexão que o time de RH que estava participando da reunião chegou, do tipo, Legal. poxa, nem sempre eu consigo me planejar tanto porque eu tô Uhum. apagando o incêndio dos outros, mas às vezes sou eu que acendo o fogo. Nossa. Vou lá e toco É. fogo no circo do outro. Às vezes sou eu que É isso aí. causei o incêndio e todas as pessoas que não têm nada a ver com isso precisam parar ajudando. para me ajudar. Então é cíclico. Alguém precisa mudar o comportamento, alguém precisa fazer psicoeducação para que a gente tenha um ambiente organizacional mais assertivo nesse E mais sentido. saudável, né, gente? Porque senão fica O caos. Fica causa confusão, como a gente costuma falar. E eu acho que uma coisa muito interessante para a gente seguir, para finalizar, é lembrar aqui dos benefícios de tudo isso. Que a gente está falando de ferramenta, de técnica, de usar a agenda, para que isso possa nos levar a fazer boas escolhas de qualidade, né? Que está impactando ali na minha qualidade de vida. Né? Mas assim, só isso, o que mais a gente ganha quando a gente cuida dessa forma? A gente volta para aquela primeira reflexão do nosso começo, filosófica. O que a gente ganha? A gente ganha tempo de qualidade com os nossos filhos, a gente ganha tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, a gente ganha tempo de qualidade com a gente, para o nosso ia dizer. autocuidado, E para o ali a nosso gente se sente satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. nossa crença Lembra de da realização jornada PERMA? aumenta. Exatamente. Então, assim, o meu propósito a minha vida ganha mais sentido e mais significado. Porque é muito complicado a gente tentar gerir realmente quando tá tudo fora dos trilhos e a gente tentando dar conta de tudo e a gente não conseguir. E aí a gente vem pra sombra, né? Que eu costumo E dizer. diminui a preocupação, diminui Tudo. aquele sentimento ruim do dia, não fiz nada, diminui o não tô estresse. produzindo, não tô entregando. Possivelmente, quando você finaliza um dia com a sensação de que não fez nada, é porque você fez pequenas coisas que não eram importantes e nem urgentes. E aí não agrega, né? Quero A gente dizer que consegue hoje enxergar.
Tá, Estamos aqui tá arrasando. demais. Uauze. Vamos pro nosso finalzinho, Lu, Vamos contigo pro nosso agora. final. A gente já tá aqui, nosso final. E eu quero dizer que Com gosto de quero mais. gosto a de gente quero podia mais, continuar né? Eu mais sei que é uma com hora. gosto de quero mais, eu sei. Olha, tudo que a gente falou aqui, as ferramentas, né? A matriz vai estar lá no Instagram, @cdperma, ok? E aí a gente, por favor, segue, curte, compartilha, @prosa positiva no YouTube, no Spotify. Convite E feito. deixe seu comentário pra gente saber se E você os tá temas? gostando. Sugiram. Né? Isso. Tragam aí pra Exatamente. gente também. Podem deixar as sugestões lá que a gente vai acolher com muito carinho aqui também. Exatamente. Então, gente, me despedindo, muito obrigado por mais um momento com a gente. Sério, porém divertido. Lu, bem-vinda. Lu, Ela já tá convocada, bem-vinda. gente, pra toda a temporada. Pra próxima. Foi um Venha pra prazer. próxima. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. É isso aí. Certo? Beijo grande. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.